Nós estamos expondo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 3. Eu peço então que você tome a sua Bíblia em mãos, Filipenses 3, e abre comigo. Nós vamos ler juntos dos versos 1 até o 11. Ele tratou da alegria antes, mas nesse momento aqui, no início do capítulo 3, é a primeira vez que ele diz: alegrai-vos no Senhor. Em algumas versões fala: regozijai-vos no Senhor. Tem uma constante alegria no Senhor. E essa é a alegria de todo cristão. Ela consiste, só existe e é fundamentada no Senhor Deus, que é a fonte de toda verdadeira alegria. A verdadeira alegria, então, concluímos que ela resulta de uma comunhão com Cristo, porque Cristo é Deus. Jesus é Deus. Amém? Então nós vamos tratar, a partir desse texto, disso, da comunhão com Cristo que resulta na verdadeira alegria. O apóstolo Paulo, nesses 11 versos que você leu comigo, ele se apropria de uma figura de um contador, ou um contabilista, fazendo um balanço entre a nossa comunhão, ou a comunhão da igreja com Cristo, ou seja, as prioridades das coisas espirituais e as prioridades das coisas dessa vida, postas na balança. E a utilidade desse texto é justamente para ver se na minha e na tua vida, como na vida daqueles irmãos filipenses, Jesus está no topo da lista das prioridades. Mas por que nós temos que priorizar a nossa comunhão com Jesus? Por quê? Porque esse é o segredo para nós mantermos a alegria. O segredo de manter essa alegria nos ajuda a impedir que a alegria seja roubada por outras prioridades dessa vida, quando no nosso foco, o nosso coração, o nosso prazer está em Cristo somente. Então, na comunhão com Cristo, o texto que lemos vai nos mostrar 3 pontos. O primeiro ponto da comunhão com Cristo, ele nos mostra quais são os nossos verdadeiros valores dos versos 1 ao 6. O segundo ponto é essa comunhão com Cristo nos concede o privilégio de conhecermos a Jesus ainda mais, dos versos 7 até o 9. E nessa comunhão com Cristo, é nela que experimentamos a conformidade. Nós somos conformados, somos transformados na conformidade de Cristo Jesus. É que nós vamos ver nos versos 10 e 11. Então, o primeiro ponto, a comunhão com Cristo nos mostra os verdadeiros valores. Perceba que Paulo, ele demonstra a sua sensibilidade, ele desnuda as suas emoções nessa carta. Paulo, ele exalta demais, ele é muito transparente nos seus sentimentos. Quando ele diz: meus irmãos, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Ele não tem pudor, vamos dizer, de expressar a sua emoção. Mas a partir do verso 2, Paulo muda radicalmente. Ele estava emocionado, mas agora no verso 2, o sentimento dele é de indignação. Leia comigo 2. Tomai cuidado com esses cães. Cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Ele estava furioso, pois ele recebeu a notícia de que esses judaizantes estavam infiltrando na igreja falsas doutrinas. Então o sentimento dele mudou de alegria para indignação, e ele não podia se calar diante disso. Ele prezava por essa igreja tão amada, uma igreja que ele fundou, uma igreja onde ele conhecia os irmãos pessoalmente, uma igreja por quem ele tinha um zelo, uma amizade por esses irmãos que estavam crescendo e progredindo na fé fundamentada nas Escrituras. E de repente um grupo de judaizantes, que eram os judeus que se converteram ao cristianismo, mas que continuavam enfatizando a importância de alguns critérios da lei, como a circuncisão, por exemplo. Essa notícia perturbou Paulo e ele chamou esses caras de cães. Certamente, para mim e para ti, hoje, chamar alguém de cão não é tão punk como naquela época. Porque hoje, cara, a gente tem os nossos pets.
a gente tem o cachorrinho fofinho, a gente leva ele no pet shop, ela volta cheirosinha, com chuquinha na cabeça, e abana o rabo quando a gente chega em casa, e tem a comidinha especial. Né? Você que tem cachorro sabe do que eu estou falando. Mas naquela época não. Um cão era um cachorro de rua, era quase como um cachorro do mato, né? que vivia revirando os montões de lixo para achar comida, e toda pessoa que passava e ameaçava aquele cão podia até ser morta por eles, podia ser avançada por eles. Então não era um bichinho fofinho, bonitinho, que nem é hoje. Um cão era um guaipeca, um sarnento, cachorro do mato desgraçado, que nem a gente fala aqui. Não era um bichinho bonito. Então ele chamou esses caras de cães. Quando Paulo fez isso, ele estava rebatendo essa falsa doutrina deles. Estavam tentando convencer alguns irmãos. Não, você está no caminho do Senhor, mas é Cristo, é a cruz mais a circuncisão. É a cruz e não comer tal e tal coisa. É a cruz e valorizar o dia tal. Lembram? A gente tratou disso já também. E aqui no verso 13, então, Paulo diz que ele e os outros que pregam a Cristo são a verdadeira circuncisão. Olha lá. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ele e aqueles que cooperavam com a pregação do Evangelho são a verdadeira circuncisão. O que ele está falando com isso? Que ele e esses pregadores do verdadeiro Evangelho era a circuncisão do coração. O Evangelho pregado de Cristo, ele corta, ele arranca de nós tudo aquilo que não agrada a Deus. Já falei algumas vezes aqui, repito, a função do Evangelho básica são duas: nos confrontar os pecados e nos consolar em Cristo Jesus. Então, a pregação do Evangelho é a verdadeira circuncisão, que corta, arranca de nós tudo que não agrada a Deus. Mas por que essa atitude é correta? Porque nós não podemos confiar de modo algum. Por que nós temos que prezar pela circuncisão do coração? Porque eu e você somos depravados. Eu e você nascemos em pecado. Não podemos confiar em nós mesmos, né? Já desde sempre eu falava, não confio em ninguém, nem em mim mesmo. Né? E é assim que tem que ser. Não devemos confiar na nossa velha natureza, porque ela é expert em se auto-justificar. Nós somos muito rápidos em nos auto-justificar. Então a carne, quando ele se refere aqui, a carne é a antiga natureza que deseja se justificar através das suas obras, né, que segue um padrão de mentalidade humana. Mas somente uma mente sobrenatural é que é a atitude correta contra o ladrão das prioridades erradas, as prioridades dessa vida. Uma mente carnal vai priorizar as coisas desse mundo. Uma mente sobrenatural vai priorizar as coisas eternas. Então nós temos que focar nas coisas que têm valor eterno. Aí os versos 4 e 6, vou ler rapidamente. Se bem, diz Paulo, que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Sente a arrogância do gaúcho aqui. Mas o que ele está falando com isso? Ele passa a demonstrar que ele, Paulo, ele mesmo, então, se esses caras se acham os bons, eu podia me apoiar na minha carne, ou seja, nos meus méritos humanos. Paulo podia bater no peito, né, por todo esse currículo que ele deu aqui. Então ele fez uma relação dessas prioridades que ele mesmo deixou para trás. Em primeiro lugar, ele fala, foi circuncidado, né, ao 8º dia, ou seja, ele fala de que os seus pais deixaram para ele uma herança, tinha sido circuncidado no 8º dia, obedecendo a lei. Ele era da linhagem de Israel, não era misturado, não era judeu Nutella. Ele era puro, israelita puro.
Ele era da tribo de Benjamim, a tribo que deu para Israel o seu primeiro rei, Saul. Para você que não sabe, Saulo e Saul é a mesma coisa, o nome. Então, sendo ele da tribo de Benjamim, foi fiel à linhagem, ou seja, à dinastia de Davi. Ele era hebreu de hebreus. A sua linhagem era pura, de novo, né, falando disso. Em segundo lugar, nós vemos que o que tinha alcançado com seus esforços pessoais, né, o que ele alcançou com os esforços da herança dos seus pais, agora com os seus esforços pessoais. Ele era fariseu. Dentro do judaísmo era a seita mais zelosa, mais rígida da palavra. Fariseu de fariseus. Ele era zeloso em seguir a religião, os deveres da religião. Foi perseguidor da igreja, você sabe da história. Antes de se converter, ele perseguiu aqueles que não professavam a mesma fé que ele tinha, o mesmo entendimento que ele tinha de fé. Paulo era irrepreensível em relação à justiça que a lei exigia. Externamente, ele obedecia os preceitos da lei. Então, com esse currículo, Paulo estava desafiando esses judaizantes. Será que eles poderiam apresentar essas mesmas características? Todos esses detalhes deveriam ser valorizados de fato? Seriam essas prioridades que devem ser buscadas? Os méritos da religião ou da religiosidade? Ai, mano, eu sou crente de berço. Grandes coisas. Teve um dia que se converteu. Tem gente que é crente de berço e estava no carnaval lá no Rio de Janeiro. Né? Então, claro que não. Claro que essas coisas. Paulo está sendo... Lembra, Paulo ele gostava de ser irônico também. Ele estava sendo irônico. Essas coisas não precisam ser buscadas. Porque esse tipo de coisa exige do religioso... Veja, a religião verdadeira é boa, mas a religiosidade é algo nocivo. Né? Então, buscar essas coisas é buscar as prioridades erradas. É um esforço que despende muito tempo da gente. Minha medalhinha, o meu troféu. Né? Tipo o pessoal do Rotary, não sei se tem alguém aqui, mas é estranho esse bagulho. Então Paulo estava fazendo essa comparação. Essas prioridades corretas, então depois ele segue no verso 3 falando das prioridades erradas e agora as corretas. São adorar a Deus em espírito, gloriar-se em Jesus Cristo e não confiar na carne. Eu vou repetir. As prioridades corretas. Adorar a Deus em espírito, gloriar-se em Jesus Cristo e não confiar na carne. Eu pergunto para nós aqui, para você. É dessa forma que você tem desenvolvido a sua vida cristã? Adorando a Deus em espírito, gloriando-se em Jesus Cristo e não confiando na carne? Teve um pastor do século XIX, em inglês, o George Miller, é mais uma biografia que eu separei lá para ler, eu estava pesquisando sobre ele, que antes da conversão, antes de Jesus, ele era entregue a bebida, a bagunça, jogos e mentiras. Mas a partir do momento que Cristo alcançou a vida dele, que ele se converteu ao Evangelho, ele se tornou um evangelista, cuja especialidade dele era construir diversos orfanatos para pregar o Evangelho para crianças. E ele tem uma citação bem interessante que me chamou a atenção, de acordo com esse texto. Ele disse o seguinte: houve um dia em que morri para o mundo, e desde então tenho me dedicado somente a ser aprovado por Deus. George Miller, pesquise. Segundo ponto aqui do texto, nos diz que a comunhão com Cristo nos dá o privilégio de conhecê-lo mais ainda. Os versos 7 ao 9. Leia comigo, por favor. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por amor de Cristo. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então nós vemos que a comunhão com Cristo nos dá o privilégio de conhecermos mais ainda Jesus. Paulo mostra que todas essas características
podiam ser, então, o que ele falou antes, as características, podiam ser comparadas, pesadas na balança, com a sublimidade ou a superioridade do conhecimento de Cristo. Olha a balança, ficou desigual agora. Conhecer a Cristo, o conhecimento de Cristo é muito mais superior do que qualquer mérito da nossa religião, nossa religiosidade. Então, quando nós priorizamos o que não tem valor eterno, nós corremos o risco da nossa alegria ser roubada. Por isso é que Paulo rejeitou todas essas coisas que lhe davam a impressão de estar correto diante de Deus, os religiosos, trocando tudo pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu estou lendo na versão Almeida século 21. Só para deixar claro. Então, a partir disso aqui, eu me lembrei de uma frase, não sei se é a mais famosa, do C.S. Lewis, que ele diz: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Essa é uma legal para você anotar, postar nas redes sociais. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. No verso 7, Paulo explica que tudo aquilo que ele considerava com valor prioritário, então ele preferiu perder tudo por causa de Cristo. Então, quando Paulo encontrou Jesus, ou melhor, foi encontrado por Cristo no caminho de Damasco, ele decidiu não confiar mais nele e nas coisas dele, para dar valor somente nas coisas de Cristo. Ele passou a não dar mais prioridade para as coisas que ele priorizava antes, elevando a Cristo superior, o conhecimento de Cristo. É óbvio, é claro que a conversão de Paulo, na minha opinião, é a mais linda que a Bíblia nos traz. Ela foi instantânea, foi imediata. Isso é fruto da graça de Deus. Só que ainda hoje, essa troca tem que ser feita por todos. Todos que desejam priorizar o que de fato tem importância. Temos que fazer essa troca. Só que para isso, nós precisamos de uma mentalidade sobrenatural. Pelo nosso conhecimento humano, não vamos conseguir. É o agir e o operar do Espírito Santo em nossas vidas. Porque dessa forma, eu e você vamos passar a pensar como Deus pensa. Para alguns de nós, nosso testemunho, essa mudança de mente, essa metanoia, mudança de direção, ela é automática, imediata, como foi a do apóstolo Paulo. Mas para outros, ela é progressiva. É um caminhar diário, é um processo. Na minha vida tem sido um processo. E glória a Deus por isso. Mas existe aquele dia, irmãos, que nós despertamos. Aquele dia que nós, quando as escamas caem dos olhos, nós percebemos que estávamos quase caindo no abismo e passamos a ouvir a voz do Senhor que nos chama e mudamos de direção. Passamos a caminhar no caminho estreito para a glória de Deus. Quando Paulo se encontrou com Cristo, ele reconheceu a sua futilidade. Em dias como hoje, que o pessoal enche a nossa bola, é difícil nós reconhecermos a nossa insignificância. Paulo reconheceu a sua futilidade nas conquistas que ele tinha antes, reconheceu que até as suas ambições de ser justo eram pecaminosas. Naquele instante, Paulo, ele abriu mão de todo o seu passado, mas ganhou muito mais por causa de Cristo Jesus. No verso 8, Paulo usou uma expressão que é bem forte, quando ele diz que ele considera essas coisas todas como esterco. As prioridades que ele tinha antes, que ele valorizava antes, agora para ele são esterco. E esterco nada mais é do que cocô seco. Não serve nem para adubo, não serve para nada. E é assim que ele encarava as conquistas do seu passado. Tudo que ele tinha conquistado, que trazia glória pessoal para ele, esterco. Porque essas coisas não glorificavam a Deus. Tudo que ele priorizava para o seu ganho pessoal era um ganho egoísta. Tudo que ele conseguiu antes, através dos seus pais ou do seu próprio esforço, não tinha valor algum quando comparado à sublimidade ou à superioridade do conhecimento de Cristo Jesus. Então nós temos que entender corretamente essa frase, quando diz ali o texto, no verso 8,
né? Por causa da superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo está afirmando que esse conhecimento a respeito de Cristo não é simplesmente um conhecimento intelectual de fatos que nós aprendemos estudando história. Paulo se refere a um conhecimento da pessoa de Cristo, que nós só vamos alcançar numa vida de meditação nas Escrituras, numa vida de disciplina da oração. Só vamos conhecer o Senhor, só vamos encontrar a Cristo Jesus na Sua palavra e no momento em que derramamos os nossos corações diante de Deus, clamando por misericórdia, pedindo perdão dos nossos pecados, reconhecendo a nossa insignificância, a nossa miséria, mas a majestade e a glória de Deus, o Deus soberano que perdoa pecadores. Isso, conhecer a Cristo Jesus. Conhecimento pessoal. Porque o cristianismo é Cristo. Não é uma moda. Não é um rótulo. Não é mais uma religião. A única religião que existe de verdade é Cristo. Cristianismo. Em nenhuma outra religião você vai encontrar um Deus que se fez homem e ainda morreu pelos seus inimigos. Me diz, em que outra religião nós encontramos isso? Só o cristianismo é a verdadeira religião. Precisamos meditar e nos aprofundar nisso, nesse conhecimento de Cristo, na meditação e na oração. Jesus falou lá em João 17:3, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Oséias também já falava no Antigo Testamento, conhecei a Deus e prossegui em conhecê-lo. Ele é fonte inesgotável. Um outro teólogo lá dos puritanos, que a gente gosta bastante, Jim Elliot, falou o seguinte, não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar aquilo que ele não pode perder. Vou ler de novo. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Ou seja, se o que você tem não vai ser teu para sempre, por que não trocar por algo que é eterno? Capite? Então essa é a melhor troca que nós podemos fazer. Trocar as nossas coisas pelas coisas eternas. Tudo o que temos, mas o que não nos conduz a Deus, deve ser trocado por Jesus. Só Ele é o caminho para Deus. Só Jesus. E essa é a prioridade que devemos buscar através dessa mente sobrenatural que nos é dada pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Temos que pedir a Deus os pensamentos de Deus. Temos que valorizar o que o Senhor Deus valoriza. No verso 9, então, Paulo continua dizendo, e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então ele fala, Paulo diz que as duas grandes bênçãos dessa troca, ele nos traz aqui as duas grandes bênçãos dessa troca. A primeira é ser encontrado em Jesus. Ou seja, ter plena união, andar em unidade com Cristo. Não estar firmado somente em experiências pessoais, mas ter um relacionamento presente e contínuo com Jesus. Desenvolvendo esse relacionamento contínuo com o Senhor. Ser encontrado nele é isso. A segunda bênção é receber pela fé a justiça que Cristo mesmo nos concedeu. Jesus é que foi justo no nosso lugar. Ele é o único justo. E através da justiça dele, Deus nos justifica, nos imputou a justiça de Cristo, para que todos nós, todo aquele que crê, deixe as suas antigas prioridades para valorizar o conhecimento pessoal de Jesus. Então isso é a justificação, a declaração de Deus, que fomos justificados em Cristo. Porque nós fizemos essa troca, essa vontade operada pelo Espírito Santo. Mesmo que algumas pessoas ainda hoje acham que são justos diante de Deus, eu sou muito crente, eu sou justo. Geralmente, não sei se aconteceu contigo, quando eu estava empolgadão assim, no começo da conversão e evangelizava,
falava para as pessoas do amor de Deus, não, mas eu nunca roubei, nunca matei, não traio a minha esposa, não desejo o mal de ninguém, por que eu vou me converter? É uma pessoa que se acha justa, né? Falta de conhecimento. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí quando Paulo falou ali do esterco, é como talvez na mente dele estivesse Isaías, quando Isaías fala que as nossas justiças diante de Deus são como trapos de imundícia. Então só pela justiça de Cristo é que somos justificados. Não há nenhum outro caminho, nenhum outro meio de sermos justificados diante de Deus, senão em Cristo Jesus. Aí vai mais uma pergunta. Você tem experimentado dessa convivência pessoal com Jesus? Toma uma água e você pensa. O terceiro ponto da mensagem, então, nos diz que na comunhão com Cristo, nós experimentamos a conformidade com Ele. Os versos 10 e 11. Leia lá comigo, por favor. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte. 11. Para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Então, Paulo está fazendo uma colocação muito importante quando ele resume. Nós poderíamos resumir tudo isso aqui numa frase. O fato de nos tornarmos cristãos não deve constituir um fim. Eu sou crente. Ponto. Não. Tem que ser o princípio de uma jornada que só vai terminar quando eu e você, pela graça de Deus, estivermos na presença do Senhor. Na presença do autor e consumador da nossa fé. Não é um fim, mas é o princípio da jornada. Paulo, então, nesses 2 versos, ele aponta 5 aspectos dessa experiência que nós temos de nos conformarmos a Cristo Jesus. O primeiro é que essa experiência é pessoal, quando ele diz, para o conhecer, ainda no verso 10, na medida que Paulo andava com Jesus, na medida que Paulo ia caminhando em novidade de vida, ele orava e obedecia a Deus, ele obedecia e buscava a presença de Jesus, ele ia glorificando a Deus. Enquanto ele vivia sob o regime da lei, ele estava buscando a sua própria justificação. E esse tipo de coisa, de buscar na religião, na religiosidade, sermos justificados pelos méritos que fazemos, o tanto que eu oro, irmão, o tanto que eu jejuo, o tanto que eu leio, isso é autojustificação. Então nos traz um peso, isso trazia um peso, porque ele estava seguindo, ou nós agindo dessa forma, nós vamos seguir apenas infinitos regulamentos. Pode isso, não pode aquilo. Saia, calça comprida, raspa, não raspa a perna. Né? Então depois dessa troca que Paulo fez, maravilhosa, em que ele perdeu tudo que não tinha mais valor, depois dessa troca que ele não mais priorizou aquilo que o mundo prioriza, títulos, méritos, conquistas, diplomas na parede, ele descobriu os verdadeiros valores, ele descobriu em Jesus um amigo, um companheiro, um Senhor que o amava e o apoiava nesse novo jeito de viver. Amém? Segunda bênção que nós encontramos nessa experiência, ela é poderosa. É poderosa, porque ele fala no verso 10, e o poder da sua ressurreição. À medida que o poder da ressurreição de Jesus ia operando em Paulo, ele ia experimentando essas transformações necessárias que o tornavam cada vez mais semelhante a Jesus. Então quando nós meditamos e vemos de fato, reconhecemos melhor a importância do poder da ressurreição de Cristo, quando nós nos alegramos nisso, somos transformados na semelhança de Cristo Jesus. Esse poder é experimentado por Paulo e testemunhado aos Gálatas quando ele disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando ele disse aos Efésios, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo
tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E quando ele disse aos Colossenses que, embora Paulo se esforçasse para desenvolver o seu ministério, ele reconhecia que tudo o que ele fazia era de acordo com a sua, eficácia de Deus, que atua poderosamente em mim. Colossenses 1:29. Então essa é uma experiência de uma mente sobrenatural. Nós nos esforçamos, fazemos a nossa parte, de novo, é a velha questão da soberania de Deus, do Deus que salva, e da responsabilidade humana, responsabilidade do homem. A resposta para o chamado da salvação, meu irmão, a resposta é só uma. A resposta é santidade ao Senhor. Não existe outra resposta. Se eu e você somos salvos, nós buscamos andar em santidade. E o primeiro passo da santidade tem um nome, e ele é arrependimento, deixando para trás as coisas que para trás ficam, seguindo para o alvo da nossa soberana vocação em Deus, que está em Cristo Jesus. Amém? A terceira bênção da experiência é que ela é penosa. Quando Paulo diz no verso 10, e a participação nos seus sofrimentos. Se você tem ouvido um evangelho que não fala de pecado e não diz que você vai sofrer, é um evangelho mentiroso. Porque Paulo diz que eu e você, os crentes, somos participantes do sofrimento de Cristo. Paulo tinha consciência que era um privilégio sofrer por Cristo Jesus. E esse sofrimento de Paulo, o próprio Cristo revelou para ele lá em Atos. Falou, cara, a tua vida não vai ser fácil. E então, quando nós entendemos isso, olha, Paulo apaixonado, incentivando a igreja, sofrendo por amor de Cristo. Ele viveu isso a sua vida toda. Para você que não estava no início dos Filipenses, quando nós expomos, tem toda uma introdução que fala que foram vários anos de martírio, de sofrimento, de naufrágio, de apanhar, de ter escapado da morte. Então, ele vinha numa sequência de pancadaria e estava alegre, incentivando a igreja. E por curiosidade também, quando nós ouvimos falar da paixão de Cristo, a paixão no original significa sofrimento. Então todo aquele que é apaixonado sofre. Todo aquele que é apaixonado por Jesus vai sofrer. Então à medida que eu e você crescemos no conhecimento de Cristo, na experiência do seu poder que opera em nós, nós vamos nos tornando semelhantes a Jesus. É coisa boa, mas também a coisa não tão boa é que nós nos tornamos alvos do inimigo das nossas almas. Então Paulo foi aquele que foi transformado de perseguidor para perseguido. Foi uma transformação radical na vida dele. Amém? Ele estava dessa forma sendo conformado a Jesus. Quarto tópico dessa experiência é que ela é participativa. Identificando-me com ele na sua morte. Andar com Cristo é uma preciosa experiência. Mas viver com Cristo é estar pronto para morrer todo dia. Amém? Paulo fala disso em Romanos. Romanos 8, 30, 35, você sabe das coisas que vai nos separar do amor de Cristo. Ele se apropriou das palavras do salmista quando ele disse em Romanos 8, 36, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matador. E agora, para nós proclamarmos isso, para eu e você proclamarmos isso, do mesmo modo que Paulo, temos que dizer que o morrer é Cristo, e o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a morte é morte para as nossas prioridades, para as coisas que são importantes, que têm tomado o nosso tempo, as coisas que são mais importantes do que a obra de Cristo em nossa vida, as coisas que têm roubado a nossa alegria, que é muito diferente da felicidade momentânea dessa vida. Só uma mente sobrenatural pode viver dessa forma. O quinto e último aspecto dessa experiência é que ela é preciosa. Quando ele diz, para de algum modo chegar, ou em algumas versões, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Com essa troca, então, essa perda, com essa mudança de prioridades, Paulo ganhou muito mais do que perdeu. É isso que diz o texto. Ele ficou tão satisfeito com os resultados dessa mudança
de valores, que considerou tudo que ele tinha antes como lixo, como esterco, como coisas imprestáveis. Então a vida de Paulo não dependia das prioridades passageiras dessa vida, desse mundo. Ele tinha uma mente espiritual e olhava para a vida do ponto de vista do próprio Deus. Amém? E é dessa forma, meu irmão, que nós temos que buscar viver, meditando e colocando em prática essas coisas. Esse embate da felicidade com a alegria. Uma ilustração para facilitar para nós aqui, eu estava meditando. Pensa, acho que todo mundo aqui que já foi criança já fez castelo de areia na praia. Uns mais bonitos, outros maiores. Né? Quando a gente se empenha, dá um trabalho, bate foto, é bonito. Mas a primeira onda que vem mais forte, que avança um pouco mais, derruba aquele castelo e tchau. Assim são as prioridades dessa vida, comparadas com as moradas eternas que o Senhor tem preparadas para aqueles que o amam, para aqueles que são os filhos de Deus. Então nós temos que olhar para as moradas eternas e deixar de lado os castelos que temos construído nessa vida. Aplicando esse texto, eu pergunto para você, como você está? Você está feliz? Você está feliz com a vida que leva? Você está feliz com o que a vida te deu? Você está feliz com o que essa vida te promete no futuro? Você está feliz com essa vida que passa como a neblina? Ou você tem alegria na expectativa da vida eterna? Outra pergunta para mim e para você. O que você está disposto a perder dessa vida por amor de Jesus? O que você está disposto a abandonar? O que você está disposto a deixar para trás por amor de Cristo Jesus? A importância do momento de oração. Nós temos que confessar os nossos pecados. O que devemos deixar para trás? Uma resposta sucinta seria os nossos pecados. É verdade. Então, conclamo a nós aqui hoje, abandone os seus pecados, abandone o seu anseio de conquistar as coisas aqui dessa vida, abandone o seu amor pelo dinheiro, abandone a sua vontade de ser reconhecido e aplaudido, abandone a sua falta de compromisso, a sua falta de temor com as coisas de Deus, abandone o seu prazer escuso do sexo antes do casamento, por exemplo. Abandone por amor de Cristo. Jovem, você que não é casado, abandone isso. Abandone os prazeres dessa vida que passa. Abandonem os seus pecados. Tudo isso é felicidade dessa vida. Abandone a Netflix. Quantos de nós temos negligenciado a leitura bíblica, mas não perde o seriado bendito? Leia a palavra antes, vá orar, depois você é livre. Você é alegre? Outra pergunta. Então você, meu irmão, minha irmã, você é alegre? Você está alegre no fardo da finitude dessa breve existência? Você está alegre carregando o desvanecer desse corpo, dessa morte? Você está alegre no caminho estreito, difícil, que te conduz à cruz de Cristo e à vida eterna? Você está alegre na mensagem da cruz? Você está alegre na promessa do lar eterno? Ou se contenta com essa vidinha meia boca de 60, talvez 70 anos? Eu não sei se você já viu uma ilustração meio famosa aí da internet de um pastor que pregou sobre a eternidade e durante a ministração ele tinha uma corda. Ele pediu para um irmão, pega a corda e leva, vai. Uma igreja bem maior que a nossa. Levou a corda para fora das portas da igreja. Aí ele pegou a ponta da corda. Essa é a nossa vida. Nós temos investido todos os nossos esforços, recursos, saúde, dinheiro, nesse pedacinho de vida comparado à eternidade. É algo de gente louca fazer isso. Você está alegre, meu irmão, na promessa
daquele que não falha, daquele que não mente, daquele que vem, virá e não tardará. Eu concluo, então, você vai meditando, nós vamos meditando nessas coisas. Eu concluo citando um poema, que na verdade é uma canção do nosso talentoso e querido amigo Marco Teles, da música A Promessa. Preste atenção. Diz assim: nunca abram mão da confiança que vocês receberam no princípio. Perseverem para que no final possam ver face a face a promessa. O que vem virá e não tardará. Nós, os justos, viveremos dessa fé. Nós não voltaremos, nunca deixaremos o propósito real da nossa fé. Ele virá para cumprir a promessa. Ele virá para cumprir. O meu pranto, enfim, ele enxugará. O conhecerei como conhecido sou. Não coloquem seus eternos olhos na miséria que se vê com os olhos naturais. O que é visível veio a existir a partir do que não se pode ver. Eu concluo então que o que se não vê é real e o que eu posso ver é sombra. Olhe para o alto, para o nosso lar, o lugar que realmente nos pertence. Ele virá para cumprir a promessa. Ele virá cumprir a promessa. O meu pranto, enfim, ele enxugará e eu o conhecerei como conhecido sou. Não haverá mais sol. Ele será a nossa luz. Ele vai clarear para sempre. Não haverá tesouros. Nós pisaremos no ouro. Ele será o único valor. Não haverá famosos. Ninguém merece atenção. Ele será o centro de todos. Não haverá mais fome. Ele será o nosso pão. Nós brindaremos com ele a nossa glória. Não erraremos o alvo. Nunca mais erraremos de novo. Jamais erraremos o alvo. Ao meu pranto, enfim, ele enxugará. E o conhecerei como conhecido sou. Amém.